Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um NKNcast. No episódio de hoje nós estaremos falando sobre essencialidade de bens perante a uma empresa de recuperação judicial e a sua manutenção perante a um processo de recuperação judicial. Aqui comigo está o Dr. Pedro Bergamasco, Dr. Rafael. Gostaria que eles se apresentassem um pouquinho aí. Tudo bem, pessoal? Iremos falar hoje de um tema muito interessante, que é a proteção de bens que são considerados essenciais para a manutenção das atividades, né, de uma empresa, e a proteção jurídica que a Lei de Recuperação Judicial confere a esses bens essenciais aí. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou advogado aqui na NKN e junto com o Dr. Pedro eu toco os processos de recuperação judicial e esse podcast vai ser mais direcionado para conversarmos a respeito dos bens essenciais de uma empresa, o que são os bens essenciais, como defini-los e quais são as consequências se por algum motivo durante o processo de recuperação judicial o judiciário retirar esses bens de posse da empresa. Dr. Pedro, primeira pergunta, vamos lá. Quais seriam aí a consequência imediata e a longo prazo para uma empresa em recuperação judicial, caso seja aí perdido esses bens essenciais? Ô João, acho que a premissa básica que a gente precisa entender, né, é considerar que o intuito da recuperação judicial é proteger a atividade econômica, né, a atividade empresarial de uma empresa. Com base nisso, a Lei 11.101 ela trouxe aí situações, proteções, né, que garantem aí a empresa que ela tenha durante esse período do processo de recuperação judicial essa proteção garantida, né, que esses bens da empresa que eles não sejam retirados para liquidação de dívidas com seus credores. Então, assim, partindo dessa premissa primeira, mais importante, a gente chega na conclusão de que a empresa ela tem a possibilidade, com o ajuizamento de uma recuperação judicial, de conseguir manter sua atividade econômica de forma continuada, né? Ela vai continuar produzindo, continuar atuando, continuar gerando emprego. Então, acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que começar a conversar um pouquinho sobre o que seria essa questão da essencialidade, né? É isso, doutor? Sim. Dr. Rafael, fala um pouquinho sobre a relevância, né, dessa para uma empresa em recuperação judicial, a essencialidade desses bens em relação a, por exemplo, a competitividade, em relação ao suporte de emprego, quando a gente fala aí de uma área trabalhista, né, a manutenção de todo um suporte, de toda uma estrutura de uma empresa em recuperação judicial, que serve como suporte também nessa geração de emprego, né, nessa consolidação de emprego, né, não gerando aí a perca de inúmeros empregos dentro de uma empresa em recuperação judicial. Quando nós falamos de bens essenciais, nós temos que pensar primeiramente no artigo 47 da Lei 11.101, que fala sobre o princípio da preservação da empresa. Qual que é o intuito de uma recuperação judicial? Proteger a empresa e para ela conseguir manter as portas abertas e preservar o trabalho dos seus funcionários, o livre mercado e possibilitar que ela continue, né, no mercado mesmo. Sim, sim. E o que seria um bem essencial? Vamos lá. Um bem essencial é uma coisa bem interessante de ser conversada, porque, por exemplo, vamos falar sobre uma transportadora, uma fazenda. Primeiramente, sobre uma transportadora de cargas rodoviárias. O bem essencial seria exatamente os caminhões e as carretas. Sem esses caminhões e essas carretas, a empresa ela não vai conseguir cumprir os seus contratos de transporte. Consequentemente, ela não vai conseguir gerar lucro, não vai ter fluxo de caixa
e ela não vai conseguir pagar tanto os funcionários quanto os credores. E para um fazendeiro, vamos supor um fazendeiro que tem uma plantação de milho, ele vai precisar de colheitadeiras. Essas colheitadeiras também podem ser classificadas como bem essencial, que se você retirar as colheitadeiras da posse do produtor rural, do empresário rural, ele não vai conseguir cumprir com colher o milho e sacá-los e entregá-los para os fornecedores. Então a gente pode dizer que uma empresa, quando ela entra em um plano, né, em um processo de recuperação judicial, aquelas ações que são, por exemplo, movidas contra essa empresa, que ela poderia ali penhorar esses bens que são essenciais, eles ficam aí, vamos dizer assim, garantidos dentro de um plano de recuperação judicial? Exatamente, doutor. Nós temos aí a proteção que a lei confere, né, da proibição de retirada de todos os bens que são considerados essenciais para a manutenção da atividade da empresa durante o período em que a lei permite, né, que a lei permite. Existe ainda até uma discussão jurisprudencial sobre o tema, que a gente tá falando um pouquinho sobre stay period, né, que é o período em que a lei garante essa blindagem patrimonial para que a empresa consiga se desenvolver, né. Em se tratando de bem considerado essencial, esse período de blindagem ele pode até ser estendido, não o stay period em si, mas a essencialidade desses bens tendo sido reconhecida, esses bens eles podem ainda continuar na posse da recuperanda, ainda que a gente fale no término do chamado stay period, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Fato é que isso também faz parte de entendimento jurisprudencial, existem algumas controvérsias, mas de qualquer forma tem-se o entendimento de que durante o stay period, né, que é o período em que a empresa está protegida, que as ações de execuções elas não podem continuar, movidas pelos seus credores, durante esse período esses credores estariam impedidos de retirar esses bens da empresa, justamente para conseguir manter a empresa funcionando. Porque não adiantaria nada a gente estar falando num processo de recuperação judicial em que tivesse a possibilidade aí do credor, a faculdade, por exemplo, dele continuar a expropriação de bens, né? O credor que tem uma garantia fiduciária poder fazer a retomada de um bem, ou de um bem que está em propriedade fiduciária, ou mesmo, né, uma execução individual, uma busca de bens nesse sentido. Então, justamente essa premissa básica aí que a gente tem. A empresa está produzindo, a empresa precisa desse período de reorganização, precisa-se dessa colaboração dos credores, e a gente tem que, esses bens durante esse período, eles têm que ficar sobre a posse da empresa, né? E aí a gente vem novamente, né, para aquela questão de que existe a discussão jurisprudencial sobre o tema, que considerando, se tratando de bens essenciais, ainda que a gente fale no término do período de blindagem, esses bens essenciais eles têm que passar pela análise do judiciário, do magistrado, da recuperação judicial, para avaliar ou não se foi retirado nesse momento ou em outro momento oportuno. Certo. E doutor, pegando esse gancho, por exemplo, essas execuções, que elas foram ajuizadas antes do período, aí, antes do pedido de recuperação judicial. Certo. A gente está falando aqui sobre a essencialidade dos bens, né? Certo. Por exemplo, quando protocolado o pedido de recuperação judicial, esse crédito, né, em relação ao credor, essa execução, essa dívida, ela entra dentro do plano de recuperação judicial? Como que é? Sim, via de regra, toda a dívida, todo valor, dívida existente que seja anterior à data do pedido da recuperação judicial está sujeito ao procedimento da recuperação judicial. Então essa dívida ela estaria via de regra sim dentro do plano de recuperação, salvo exceções que a lei traz, que são, por exemplo, créditos de natureza fiduciária, créditos que existem garantia de alienação fiduciária, por exemplo, e outra série de situações que a gente não vai estender aqui, mas estariam fora, né? Mas ainda que fora, né? Ainda que sejam
valores de crédito que não estejam sujeitos ao procedimento, ainda assim, esses credores vão ter que aguardar esse momento de reestruturação da empresa para eventualmente vir retomar a propriedade, enfim, alguma coisa nesse sentido, dando esse prazo para a empresa para que ela consiga se reorganizar e consiga, de fato, voltar e eventualmente se compor com esses credores, inclusive. Doutor Rafael, como que a gente, assim, num resumo geral, como que a empresa ela consegue comprovar aí essa essencialidade diante dos autos aí, diante de um pedido de recuperação judicial? A essencialidade, ela pode ser comprovada basicamente com o empresário e o corpo jurídico que está atuando no processo demonstre para o juiz que aquele bem específico é de extrema importância para a empresa poder trabalhar e exercer capital com aquilo. Por exemplo, um supermercado. O supermercado ele tem uma frota de 3 pequenos caminhões. Esses caminhões são utilizados para entrega na cidade, que é a teleentrega, e para ir até fornecedores, Ceasa e afins, para pegar mercadoria. Sem esses caminhões, como que o mercado vai conseguir entregar, como que o mercado vai conseguir ir até o Ceasa ou até outros fornecedores para pegar mercadoria? Então, esses seriam bens essenciais. Uma transportadora de veículos terrestres, ou até mesmo uma transportadora aérea, sem caminhões, sem carretas, ou sem um avião, como que a empresa vai fazer as entregas? São bens essenciais também. Na questão do fazendeiro, o que seria um bem essencial? Uma plantação de trigo, provavelmente. As sacas de trigo, as sementes do trigo são essenciais. E se o fazendeiro não puder plantar, ele não vai ter a safra. A colheitadeira que vai colher esse trigo depois. É a mesma coisa, sem a colheitadeira, como que ele vai colher o trigo e entregar para os fornecedores. Então é uma análise minuciosa que tem que ser feita, uma série de análises minuciosas, porque obviamente não são todos os bens que são essenciais. É um nicho que tem que ser analisado com calma e muito bem demonstrado no processo de discernimento. Doutor Pedro, recentemente foi publicado algumas decisões aí em sites como o Igales, Conjur, referente a algumas decisões favoráveis, né, a esse sentido. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre. Nós tivemos um caso recente aqui no escritório, que foi justamente nesse sentido. A empresa, né, a situação, já tínhamos o término do stay period, né, que é aquele período de 180 dias, pode ser prorrogado, aí eventualmente pelo magistrado, se comprovado algumas situações nos autos do processo da recuperação judicial. Fato é que nós conseguimos, ainda que terminado esse stay period, né, no nosso caso concreto a gente já tinha o escoamento desse período, nós conseguimos manter aí a propriedade, a posse de bens, conseguimos manter a posse de bens que foram considerados essenciais para que a empresa continuasse o andamento das atividades. Como eu te disse, né, anteriormente, é um assunto controverso, né, após o período do término do stay, existe entendimento do Tribunal Superior de Justiça, né, do STJ, no sentido de que a nossa tese é válida, mas nós temos também algumas decisões contrárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que uma vez encerrado o stay period, não haveria mais o que se falar em manutenção da proteção de bens essenciais. Então, enfim, é um tema de grande relevância. Se nós pudermos comentar um pouquinho aí, com base nas experiências aqui do escritório, que foi possível desenvolver. Doutor Rafael, fala um pouquinho sobre o artigo. Recentemente foi publicado um artigo, né, de sua autoria. Fala um pouquinho sobre. No artigo específico, eu comento sobre a possibilidade de manutenção de posse desses bens essenciais após o término do stay period. Que em que pese o STJ, no Superior Tribunal de Justiça, já está modulando o posicionamento para se tornar favorável, no sentido de que o simples fato de o prazo do stay period, a prorrogação finalizar,
as buscas e apreensões, a expropriação de bens, desses bens essenciais em si, elas não podem ser iniciadas de forma automática, como o Dr. Pedro já mencionou. Mas, como são decisões recentes, os tribunais eles ainda não estão adotando muito bem. Então, o que foi a minha tese, o meu artigo, foi formular um pedido para o juiz da recuperação judicial para informar sobre as decisões do STJ, mas também para solicitar a manutenção de posse desses veículos. Porque o que seria manutenção de posse? A manutenção de posse seria você ficar na posse de algo que não é da sua propriedade. Seria exatamente o caso da alienação fiduciária. A alienação fiduciária, a empresa tem inúmeros veículos, no caso da transportadora, vamos voltar nesse exemplo, tem inúmeros caminhões, que pesa ela paga a posse desses caminhões, ela não tem a propriedade. O Código Civil e o Código de Processo Civil, eles autorizam que o devedor que esteja na posse dos bens formule pedido direto ao juiz para solicitar a manutenção de posse e para impedir que as instituições financeiras ajuizem as integrações de posse. Então, no artigo eu comento sobre isso, eu falo sobre a possibilidade de, após o término do script period, poder ser solicitado ao juízo da recuperação judicial a manutenção de posse desses bens. Só complementando aí a fala do Dr. Rafael, só informar que o artigo do Dr. Rafael está disponível aí nos principais sites de notícias jurídicas e também no nosso blog, né? Então fica o convite aí a todos a acessar o blog do escritório NKN Advogados. Nós temos bastante material interessante, inclusive esse artigo recente publicado aí pelo Dr. Rafael está disponível lá também para leitura de todos. Bom, pessoal, então fica aqui mais um episódio do nosso NKNcast, dessa vez relacionado à essencialidade de bens de uma empresa em recuperação judicial. Quero agradecer ao Dr. Pedro, Dr. Rafael pela presença. Nos vemos em breve. Obrigado, pessoal. Nos sigam para mais podcasts, informações, notícias jurídicas nas nossas redes sociais. Obrigado.